Olá, bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje, no nosso primeiro Fórum de Inovação no Governo. Iniciando as apresentações, eu me chamo Anderson Santos Azevedo, sou gestor de políticas públicas, atuo dentro do Impact Hub no programa IdeaGov, na frente de inovação em governo, que busca mapear os desafios públicos do governo do estado de São Paulo. Para essa mesa, a gente tem como tema como mapear desafios de inovação aberta focados na implementação de soluções inovadoras. Conforme vocês viram nas orientações, a gente vai estar aberto para perguntas de várias formas, né? Então, você pode levantar sua mão aqui e sinalizar que a gente abre o seu microfone. Tem o chat também, fiquem à disposição para mandar a sua dúvida, sua pergunta para os nossos convidados e convidadas. E também estaremos aqui abertos a esse diálogo, né? Bom, para darmos início à apresentação, né, individuais, eu gostaria de agradecer a presença da Nara Kalimann, cofundadora do LabGES, o Laboratório de Inovação na Gestão, da Sergé do Espírito Santo. O microfone está com você, Nara. Olá, bom dia Anderson, bom dia a todos, um prazer estar aqui. Esse evento é super importante, super relevante, né? Eu acho que estamos abertos aí para perguntas e para esse bate-papo. Obrigado, Nara. Eu passo a palavra agora para o Pedro, fazer a sua breve apresentação. Pedro Vaz, ele é superintendente de inovação tecnológica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Obrigado, Pedro, pela presença. A palavra está com você. Olá, Pedro. Acho que seu microfone está fechado. Olá. Olá, Pedro, tudo bem? Consegue me ouvir? Eu vou passar a palavra para a Lara, pedir que ela se apresente no início, enquanto o Pedro consegue adequar ali o microfone dele, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Lara, pela presença. A Lara Barreto, ela é diretora de parceria da Vetor Brasil, responsável pelo relacionamento com governos e parceiros. Muito obrigado por ter topado, participado hoje dessa conversa conosco. O microfone está com você, Lara. Obrigada, Anderson. É um prazer estar aqui, poder compartilhar essa mesa com pessoas que eu acompanho há tanto tempo. Um prazer estar aqui com a Nara, parceira de longa data do Vetor Brasil. Para mim é uma grande honra poder falar desse tema, principalmente no que tange ao que a gente faz aqui no Vetor, que é com inovação e gestão de pessoas. Esse é um tema que a gente tem fortalecido a pauta há um tempo, e poder trazer isso num fórum de inovação, para mim, é bastante significativo e espero contribuir com as discussões que a gente vai ter aqui hoje. Obrigado, Lara. Passar então a palavra agora para o Pedro, acredito que já consegue me escutar, né? Pessoal, eu queria desculpas primeiro, eu tive uma dificuldade com o meu áudio, mas eu queria agradecer o convite para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas poder estar presente aqui nesse evento com vocês. Eu estou à frente da Superintendência de Inovação, onde a gente tem políticas públicas que a gente presta apoio para startups, empresas de base tecnológica, aceleradoras, fundos de investimento, inovação em médias e grandes empresas, inovação dentro do governo também. Então, para mim é um prazer poder estar de mesa aqui com pessoas tão incríveis e também estar fazendo parte desse evento que eu tenho certeza que a gente está fazendo história e que vai continuar fazendo história durante muitos anos, que é esse processo de a gente discutir cada vez mais como o governo ele pode se tornar ainda mais inovador, mais eficiente para prestar políticas públicas com maior efetividade lá na ponta. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos e todas pela presença. Novamente reforçando, né, encaminhem as suas dúvidas, suas questões aqui pelo nosso chat ou pelo Question and Answers. A gente vai estar compilando isso e passando aqui também. Levantem a mão caso queira fazer a própria pergunta com o microfone, tá bom? Eu vou dar início aqui à primeira pergunta, já designada para a Nara, do LabGES. Nara, está vinculada à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, né, a Sergé, já demonstra um foco muito grande em pessoas, né, principalmente no processo formativo de pessoas que acabam sendo a memória institucional do poder público, né, do Estado.
esse tipo de conhecimento tácito, né, que é muito difícil de construir dentro dessa lógica, qual que é a maior dificuldade que você que você vê nesse mapeamento dos atores que possam ser os difusores da prática de inovação dentro do governo, né? Que possa difundir esse conhecimento de inovação e cada vez mais a prática de implementar projetos inovadores de inovação aberta dentro do governo do Estado? Essa pergunta é bem interessante. Realmente, um dos grandes focos do LabGES é atuar no desenvolvimento de capacidades para inovar, estimular as capacidades para inovar dentro do serviço público com os servidores, né? Então, realmente, esse é um grande desafio. No início, quando a gente começou com o LabGES, lá em 2017, 2018, a gente tinha um pouco de dificuldades de mapear quem era, as pessoas ainda não conheciam o nosso trabalho, como a gente trabalhava, no sentido de resolver problemas de governo, então a gente tinha esse desafio e a gente começava procurando, conversando, interagindo mesmo com aqueles servidores e com aquelas lideranças, em especial, que tinham mais sensibilidade ao tema de inovação. Embora o governo sempre seja um governo que estimula a inovação, né, o governador Renato Casagrande tem isso como premissa, e isso desce para todas as secretarias, mas a gente vem também procurando estimular esses que já são naturalmente inclinados e interessados, né? A gente já tem algumas portas de entrada aí, especialmente com servidores para inovação, nosso prêmio Inove, os prêmios de inovação, é um prêmio que já tem aí 14 edições, então é um público muito forte que a gente trabalha. Quem está ali, para esse ano, é uma das prioridades, né? Quem entra para um prêmio de inovação já é um servidor que já está aberto e estimulado e sedento por novas informações, ferramentas para melhorar a sua performance, seguir inovando e conseguir acelerar. Como esse prêmio é a porta da nossa aceleradora de projetos públicos, né? A primeira aceleradora de projetos públicos no Brasil, que acelera projetos de servidores. Então, pelo filtro do prêmio, a gente pega aí as melhores ideias, projetos de desenvolvimento e projetos em resultados, são 3 categorias. Então, essa é uma porta de seleção aí para projetos que a gente vai investir mais fortemente dentro do governo. A gente tem também um investimento em parceria com a gerência de processos, que também funciona parceiro ao Laboratório de Inovação na Subsecretaria de Inovação da SEGER, uma estratégia de escritórios locais de processos e inovação, que trabalha a questão da transformação digital dentro dos órgãos de forma capilarizada. Então, não é existe um escritório central ali, essa gerência, que é tocada pelo Pablo Amaral, mas ela é capilarizada e o nosso papel tem sido e vai ser cada vez mais trabalhar no desenvolvimento de uma cultura de inovação, linguagem simples, experiência do usuário, para facilitar a transformação digital e transformá-la mais próxima do cidadão, né? Junto com essa estratégia de escritórios locais em mais de cerca de 50 órgãos do governo. E também, falando em inovação aberta, em mapeamento de desafios, e aí, falando em inovação aberta para fora do governo, a gente tem também outras iniciativas que são de conectar com a academia e com as startups, mas eu acho que a gente pode falar isso depois, senão eu vou tomar todo o tempo. É isso. Obrigado, Nara. Acho que é muito importante essas falas que você trouxe sobre a questão da continuidade, né, a descontinuidade de projetos e políticas públicas, e principalmente a como conseguir manter esse ritmo, seja numa troca de gestão, e principalmente esse conhecimento seja disseminado, né, dentro da esfera. Bom, aproveitando esse gancho, né, eu vou fazer uma pergunta agora para o Pedro. Pedro, levando em consideração esse contexto da pandemia, né, como que você vê a tarefa de priorização dos desafios de governo e, principalmente, quanto à preparação do território foi importante e é importante, né, para o processo dessa prospecção assertiva dos problemas a serem resolvidos, né? Sensacional, Anderson. Eu acho que esse tema ele é extremamente importante. Eu queria, talvez, começar dando um contexto e aí eu respondo de trás para frente a sua pergunta. Primeiro, só dar um contexto. Acho que a gente tem 2 programas aqui dentro do governo do estado, dentro da secretaria, que vai trabalhar
com a questão de desafios públicos, conectando eles de alguma maneira com startups ou soluções tecnológicas. O primeiro deles é o Hub, que é um programa de inovação aberta, que basicamente a gente conecta esses desafios públicos a soluções de qualquer lugar do mundo. Para essas soluções, elas fazerem testes dentro do governo e, dessa forma, possibilitar que o administrador público, que o gestor público consiga compreender que aquela tecnologia, mesmo numa escala pequena, se ela for expandida para uma escala maior, ela de fato vai gerar o resultado que ele estava esperando. O segundo programa é o CID, que alguém já mencionou aí, inclusive, queria agradecer, que a gente lançou um edital recentemente, que basicamente é um programa de aceleração de startups e que nessa edição especial que está acontecendo nesse momento, a gente orientou a seleção de 54 startups para o quanto que elas conseguem ou não conseguem resolver um ou mais dos 37 desafios públicos que a gente colocou dentro do edital. Bom, dado isso, o que a gente faz para preparar talvez esse processo, né? Como que a gente faz para preparar esse terreno para a gente poder conversar com os órgãos para mapear e identificar quais são e priorizar esses desafios? Primeiro, a gente identifica 6 papéis diferentes que podem ser exercidos por uma mesma pessoa ou por mais de uma pessoa, mas tem 6 papéis dentro desse processo que a gente sempre está buscando. Qual que é a pessoa que é a porta de entrada para que esse órgão tenha o interesse de começar a trabalhar com inovação aberta, porque o que a gente mais vê é assim, isso não é para todo mundo, às vezes vão ter órgãos que vão ter maturidades diferentes e às vezes é mais importante a gente começar trabalhando com quem tem algum tipo de abertura. A gente precisa fazer um trabalho anterior para incentivar todo mundo, mas é importante também identificar quais são os órgãos que têm essa abertura e têm essa maturidade para começar a trabalhar. Então, qual é a pessoa que é a porta de entrada para a gente começar a conversar com aquele órgão sobre aquele trabalho? Segundo quem que é o sponsor do projeto? Quem que é a pessoa que tem o dinheiro, né, por algum motivo tem o orçamento e o financeiro, né, no final das contas, no governo a gente precisa de financeiro, que vai poder aportar esse recurso dentro do projeto. Quem que é o dono da dor, quem que é a pessoa que está colocando esse desafio e falando que esse desafio e vive esse desafio lá na ponta, quem que é o decisor estratégico que vai tomar essa decisão de que esse desafio de fato vai ser colocado e vai começar a ser definido e ele vai ser o desafio que vai ser publicado, né, para essas soluções tecnológicas, ele vai ser trabalhado. O jurídico, a gente precisa conversar com o jurídico dentro do governo, inevitável. E, por último, a gente precisa saber quem que vai ser a pessoa que vai ser responsável pelo projeto dentro do órgão. A gente sabendo essas 6 pessoas, a gente precisa também fazer um processo de preparação junto com elas para mostrar. E aí, para cada um deles tem um processo diferente, mas algo que talvez seja comum para esses 6 perfis são 3 coisas diferentes. A primeira é demonstrar a importância que a tecnologia tem. Não é que a gente vai substituir, não é que a gente vai fazer com que o trabalho da pessoa inútil daqui para frente, na verdade, mostrar como que a tecnologia ela pode ajudar em trabalhos muitas vezes mecânicos que as pessoas possam ter, ou quanto que a tecnologia pode, na verdade, proporcionar a esses servidores públicos executarem coisas que antes seria inimaginável, seja pela complexidade que aquele processo traz, ou por qualquer outro motivo com relação a isso. E a outra parte é mostrar o quanto que essa tecnologia ela pode, às vezes, reduzir custo, ela pode aumentar a qualidade da política pública que está sendo implementada lá na ponta. E, por último, é importante demonstrar, e é importante frisar sempre com os servidores públicos, que, por mais que eles tenham um desafio, e vários deles já têm o desafio com soluções pensadas para eles, é importante a gente pedir para que eles foquem no desafio. Então, eu quis dar esse contexto primeiro, Anderson, para aí a gente poder falar sobre como que a gente define. Porque a definição do desafio, na minha opinião, vai variar um pouco com relação ao objetivo de cada um dos projetos. Olhando para o CID, por exemplo, que é o nosso programa de aceleração de startups e que tem desafios públicos envolvidos para selecionar algumas delas, um dos critérios que a gente está utilizando é sempre que os desafios, eles de alguma maneira, eles têm que ter a ver com o setor produtivo. Então, tem que, de alguma maneira, reduzir ou facilitar, prioritariamente, né, facilitar o processo para o setor produtivo ele poder executar as suas ações. E isso foi algo delimitado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico que está colocando esse projeto para frente. Já o Hub, por exemplo, ele tem uma outra perspectiva que é sempre qual que é o desafio prioritário para aquele órgão naquele momento. Nesse momento de pandemia, a gente sabe muito bem que, principalmente para a saúde, um dos principais
desafios ao enfrentamento da pandemia. Um exemplo mais claro, lá no começo da pandemia, foi como que a gente consegue atender o máximo possível da população mineira, sem necessariamente fazer com que eles tenham que ir presencialmente a um determinado local. E, obviamente, a telemedicina era o caminho mais correto para isso. Então, foi a partir dessa clareza, e que eu acho que essa clareza talvez exista no momento de pandemia, em alguns setores de uma forma, na verdade, um pouco mais clara, mas em vários outros não existe. Então, nesses outros casos que não existe uma clareza, ou no momento que não é pandemia, a forma como a gente encontra para facilitar essa priorização de desafios pode partir de duas maneiras. Ou esse desafio ele é priorizado junto, primeiro, com a área técnica daquele órgão e depois com a área política do gabinete. Então, a gente primeiro faz um exercício de quais são os diversos desafios que aquele órgão tem, quais são os desafios que a equipe técnica entende que são os prioritários. A gente leva esses prioritários para a equipe do gabinete e o gabinete define em cima daqueles quais são os que eles querem trabalhar. Isso aconteceu com a gente dentro da Secretaria de Educação e também dentro da Copasa, que é a nossa empresa de saneamento básico e de fornecimento de água. A outra forma que a gente já viu também disso acontecer é a priorização por base do que o gabinete entende como prioritário. Então, como que o alto daquele órgão define o que é prioritário dado as estratégias, seja que estão descritas no PPAG, seja o que estão escritas dentro do nosso caso do PMDI, que é o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado aqui do Estado. Por último, a última coisa que eu queria deixar claro, eu sei que eu devo ter extrapolado meu tempo já, mas em todos esses casos, o que a gente sempre tenta deixar claro e tenta tangibilizar para os órgãos é uma das duas coisas. Primeiro o quanto que aquele desafio, a resolução desse desafio vai melhorar a política pública que está sendo prestada. E como que a gente consegue mensurar essa melhora desse desafio. Então, a gente tem que ter, de alguma maneira, claro esse indicador para a gente saber se deu certo ou não deu certo quando a gente vai fazer testes ou quando a gente vai incorporar tecnologia. O segundo ponto que a gente trabalha ou vai melhorar a política pública ou vai reduzir gastos ou custos que o governo tem, ou vai liberar mão de obra para o governo, para o órgão do governo, para que essa mão de obra possa cuidar de assuntos, às vezes, mais estratégicos e menos operacionais. Então, para uma pergunta complexa, Anderson, eu não pude fazer uma resposta mais simples que isso. Que isso, tá ótimo. É interessante esse ponto que você traz, principalmente de triangular, né, vários fatores e várias competências e amarrar isso muito bem para conseguir sustentar um desafio de pé, né, principalmente, e conseguir resolver esse problema de uma forma que eu acho que o resultado agrade a todos os lados envolvidos, né. Eu acho que nessa linha, eu vou até direcionar agora uma pergunta para a Lara também. Lara, o programa da Vetor Brasil, né, ele é um programa muito inovador de seleção e alocação de profissionais na gestão pública, né? E como funciona esse processo de seleção, formação e alocação dos atores, os trainees das vetores, né, para manter esse ritmo de adaptabilidade e escuta para a experimentação, principalmente, né? E relacionado com os outros atores do ecossistema, que a gente sabe que o ambiente tem que estar às vezes o ambiente não está totalmente preparado para receber essas ideias de inovação, e mapear desafios dentro do ambiente desse tem que primeiro criar esse contexto, né, ali na relação e principalmente a confiança entre os atores dentro do ecossistema, né? A palavra está com você, Lara. Maravilha, Anderson. Super. Primeiro, concordar que todos esses pontos que você trouxe são super importantes para criar esse ambiente de inovação e pensar, né, sobre como as pessoas vão contribuir para que, de fato, essa inovação aconteça. Como eu disse no início, o que é o nosso papel aqui é pensar sobre inovação e gestão de pessoas. Como que a gente traz para os processos da gestão de pessoas os inovadores, mas que também levem pessoas e contribua com a alocação de pessoas que pensam em inovação ou que estão direcionadas para este lugar, né, que miram na inovação no seu dia a dia de trabalho. E aí, acho que, assim, para uma visão geral de início, o primeiro ponto que para a gente é super importante é que para a gente aqui fazer atração, seleção e todo o nosso processo de desenvolvimento é baseado em competências. Então, existem diversos aspectos que a gente vê quando pensa em seleção
são, mas para a gente aqui o jeito de fazer é por competências, porque a gente acredita muito que com as competências corretas, selecionadas, ao entrar no ambiente, seja ele qual for, e óbvio que essas competências alinhadas aos desafios que está sendo proposto, o potencial de sucesso é muito maior. Então é para aí que a gente mira. E uma outra coisa que a gente olha também, que eu não poderia deixar de passar aqui, para mim, para o que a gente faz o Vetor é super importante, e que a gente entende como caminho para o que a gente faz, é entender que diversidade, ter um grupo diverso, é super importante também na composição e para a busca de soluções que, de fato, respondam às necessidades e às demandas da população. Então, quando você tem um grupo de tomada de decisão, de criação de projetos, de desenvolvimento de projetos, né, da construção da política em si, que é um grupo que representa a população que vai receber essa política, com certeza as soluções vão estar muito mais alinhadas às demandas, né? Então, acho que a gente sai primeiramente desse lugar. E aí, enfim, então esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente pensa em como que nas etapas que a gente faz no processo de seleção, a gente olha para a inovação, o primeiro ponto é quando a gente olha lá para a atração. Então, o nosso processo de atração, tanto para o programa Trainee de Gestão Pública, que é o nosso maior programa, quanto para os programas específicos que a gente faz para os governos, que a gente faz, né, especificamente para a seleção de um grupo que foi determinado por um governo específico, no processo de atração a gente olha muito para onde estão as pessoas que possuem as competências necessárias para resolver aqueles desafios que são propostos. E isso é um olhar muito direcionado e específico, e ir atrás e aonde tem a necessidade, assim, onde estão essas pessoas. E aí um exemplo que eu quero dar disso no 2019, quando a gente estava fazendo alguns processos de seleção para a média gerência, com alguns governos parceiros, e em específico a gente estava no Rio Grande do Sul, a gente tinha que fazer uma seleção para dirigentes de regionais de educação. E para a gente era super importante que as pessoas da própria região se candidatassem, porque a gente queria que essa mobilização também acontecesse na própria região, né? Então, eu estou selecionando um dirigente para aquela região, que pessoas dali possam se inscrever. E aí foi super difícil no início a gente conseguir ter essas pessoas inscritas, e a gente divulgava por vários canais que a gente já estava acostumado, até que a gente entendeu que, não é assim que a gente vai alcançar essas pessoas. A gente teve, inclusive, carro de som na rua divulgando o processo seletivo para atrair quem, de fato, a gente acreditava que eram as pessoas que precisavam estar no processo de seleção. Então, isso é um exemplo que eu falo, né? Tanto que o processo, ele é inovador, mas nem tanto. Então, quando a gente vê esse carro de som, desde quando, né, se usa carro de som? Mas de conseguir chegar onde a gente quer, com o público que a gente quer. Isso a gente faz para o Brasil inteiro, todas as vezes que a gente lança um processo de seleção. E aí, em seguida, pensar no processo de seleção em si. Como que a gente traz dentro do nosso processo, na construção da nossa matriz de competências, essas competências que são requisitadas e são necessárias para os desafios que vão ser propostos. E aí, muito do que o Pedro trouxe, assim, foco no desafio, foco no problema. Vamos aqui ser apaixonado para resolver o problema e não na solução que a gente pode vir a já ter ou imaginar que seja a solução ideal, né? Então, isso a gente olha muito durante o nosso processo de seleção. E, enfim, uma vez essas pessoas alocadas, e aí é o acompanhamento. A gente conseguir ter um acompanhamento tanto de quem está alocado, e agora muito mais fortes têm aparecido para a gente, como que a gente acompanha os gestores que estão gerindo essas pessoas. Porque um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente troca com os gestores, principalmente dentro do programa Trainee de Gestão Pública, que hoje são um pouco mais de 600 pessoas que já passaram por esse programa, o desafio de como eu faço a gestão de profissionais de alta performance, como eu faço a gestão de profissionais que pensam em inovação, porque é um paradigma para dentro do setor público quando eu ponho isso em relação com as pessoas que já estão lá. Então, esse tem sido para onde a gente tem mirado, pensando na seleção, pensando no processo de atração, de seleção, mas principalmente na atuação. Como a gente consegue estar próximo e trazer um ponto que para mim é super importante, porque que enquanto sociedade civil a gente tem esse papel também, e aí trazendo essa bandeira da sociedade civil, que é a facilidade, ou pelo menos a rapidez de testar soluções do lado de fora. Para quando a gente propõe ou para quando a gente implementa algo com o governo, isso ter a facilidade de já ter sido testado, ou ainda de ter a flexibilidade de ter testado com vários outros atores, e aí conseguir chegar ao final, que é onde a gente almeja, que é onde está a missão do Vetor Brasil, que é de
criar essa rede, que aí no fim que endereça o último ponto que você trouxe do ecossistema. Como que a gente cria essa rede de pessoas que estão conectadas no Brasil inteiro e fazendo processos inovadores de formas diferentes, mas que elas conseguem se trocar, se conectar. E isso a gente faz hoje por meio dos participantes dos nossos programas e pelos gestores que estão próximos dos trainees, e para garantir que essas trocas estão acontecendo, e já aconteceram de diversas formas. Vou até aproveitar aqui o exemplo do Espírito Santo, que é um parceiro há muito tempo, e que os trainees sempre estão dentro do LabGES, junto com a Nara e o time, que são pessoas que sempre são trainees que sempre estão sendo convidados para estar em outros estados para contar suas trajetórias, e muito dessa mobilização da própria rede, óbvio que do estado, mas também da rede, de pensar assim, nossa, eu sei que tem um trainee que é da minha turma, que está trabalhando lá no LabGES e está fazendo isso e isso. Como que eu trago a experiência dele aqui para o meu governo? Como que eu faço? E aí essas trocas vão acontecendo de forma orgânica, mas também muitas das vezes direcionadas por nós para garantir que ela aconteça de fato. Nossa, Lara, muito... tenho nem palavras. Eu acho que você trouxe pontos muito fundamentais aí, né, na sua fala, sobre a questão acho que fechou muito bem, amarrou com a fala da Nara e do Pedro sobre a importância da gestão de pessoas dentro dos órgãos públicos e o quanto essas etapas de monitoramento e avaliação é fundamental para se manter, para conseguir dar continuidade a um projeto, né, uma política pública de fato. Acho que eu já vou até dar início aqui às perguntas da plateia. A gente já tem várias aqui que eles mandaram, acho que é importante também ouvi-los, né, e respondê-los, principalmente. A primeira pergunta que a gente tem aqui hoje é do Marcos Cruz, sobre inovação aberta, né? Ele perguntou, e aí eu vou deixar aberto para quem sentir mais à vontade a responder, tá bom? Como ele não direcionou a pergunta dele, como a inovação aberta deve lidar com os entraves jurídicos no setor público, né? A gente falou de algum desses desafios, a Nara citou bastante no fala inicial dela, Pedro também, a Lara também, então fiquem à vontade para quem quiser comentar sobre essa questão dos entraves jurídicos, né? Como lidar. Eu acho que essa pergunta ela é mega importante, porque eu acho que durante muito tempo a gente discutiu inovação aberta dentro do setor público como só processo, né? Vamos transformar um processo, vamos criar um processo novo e esse processo novo por si só vai proporcionar essa inovação aberta. E aí eu acho que eu quero talvez abordar essa pergunta de duas formas diferentes. A primeira forma é com relação à legalidade, e aí pensando em, por exemplo, startups ou outras instituições que possam agregar soluções para dentro do setor público para ele inovar. Inevitavelmente, o Thales, inclusive eu vou fazer um paralelo aqui com as duas pessoas que são panelistas aqui comigo hoje, tanto a Nara quanto a Lara. O Thales, ele foi, por exemplo, trainee da Vetur Brasil dentro do LabGES, trabalhou junto com a Nara e a gente aqui viu o trabalho dele lá e capturou ele para Minas Gerais. Então, isso que a Lara falou sobre como que esses trainees eles são buscados em outros lugares, isso é completamente real. A gente faz isso aqui. E não só ele, mas a gente também tem outras pessoas, o próprio Guilherme Romano é outra pessoa que a gente tem aqui dentro da equipe que foi trainee também. E hoje eu sou trainee da Vetur Brasil, inspirado neles. É super difícil, mas enfim. Acho que pensando nessa resposta, um ponto que é importante é o seguinte. A legalidade do processo para você conseguir incorporar aquela tecnologia. O Thales, ele fala uma coisa que eu acredito muito, que é assim, olha, não adianta a gente ficar mudando processo se a gente não tem formas legais de contratar aquela solução. E aí foi por isso que a gente se inspirou no Espírito Santo, inclusive, Nara, para a gente construir uma lei 23793, aqui de 2021, e que a partir disso a gente conseguiu, a gente criou as bases para a gente poder fazer a contratação de soluções tecnológicas, de startups especificamente, sem a necessidade de uma licitação. Dentro dessa lei, o que a gente utiliza é basicamente a 8666, a lei de inovação, a 10973 a nível federal, que depois foi alterada, mas aqui no nosso estado ela é regulamentada pelo decreto 47442, e basicamente o que a gente fez foi agrupar todas essas legislações, mostrar o que essas legislações já estavam prevendo, então a gente não foi contra o que estava a nível federal, e a partir disso a gente estipulou, pegando uma parte de cada uma dessas legislações, um processo mais claro para que o gestor público ele tenha confiança e segurança jurídica para implementar um processo de inovação aberta. Então, dentro desse processo tem tanto a parte de chamamento público,
a partir do momento do chamamento público, a seleção de soluções tecnológicas, a realização do testes pagos do governo para essas soluções tecnológicas, a identificação em cada um desses testes dos critérios de sucesso deles e, a partir disso, a possibilidade de contratação dessa solução, né, na verdade, da instituição de um contrato de fornecimento, no momento em que aquele teste ele alcança os patamares previamente estabelecidos dos critérios de sucesso que foi estabelecido entre o órgão e aquela startup. E aí o teste é um período de 6 meses e o período de contrato de fomento, o contrato de fornecimento é um período de 24 meses, possível ser prorrogado por mais 12. E isso, o único processo de seleção disso tudo é um processo de chamamento público. Eu acho que esse ponto é extremamente importante, então, de uma maneira bem clara e objetiva, a criação de estruturas legais e jurídicas dentro, seja a nível municipal, a nível estadual, que possibilite isso. Acredito que o marco legal das startups que foi discutido e foi aprovado recentemente vai trazer e vai facilitar muitos desses processos. A nossa legislação ela foi criada antes e a gente começou a discutir ela antes do marco ser aprovado, então por isso que a gente fez esse processo a nível estadual. Mas eu acredito que é importante ter essa legalidade dentro do processo. Mas tem um outro ponto que é como que você consegue incorporar as tecnologias que são desenvolvidas por dentro do próprio órgão. E aí que, de alguma maneira, pode ser uma inovação aberta também, quando se incorpora novas tecnologias que não necessariamente estão dentro daquele mesmo processo ou daquela mesma área, mas que outras pessoas podem contribuir com isso. Só que eu acho que a Nara e a Lara são as melhores pessoas para falarem mais sobre esse processo. Aí sobre a lei as possibilidades de contratação de startups, né? O Pedro falou aí super bem, acho que Minas está indo num caminho bem interessante. A gente tem a lei 929 de 2019, que foi pioneira no Brasil, coloquei aí no chat também, se vocês quiserem conhecer com mais detalhes, que ela abre a possibilidade, com base nesses mesmos marcos legais que o Pedro falou aí, não é uma reinvenção de roda, né? Até porque quem legisla sobre contratações e aquisições, muito o governo federal, né, a 8666 e desdobramentos, enfim, abre um caminho bastante interessante para as contratações de risco tecnológico. E a gente fez um ensaio aqui bem interessante, que é um concurso de inovação aberta, que é o PitGov, que a gente vem trabalhando nele lá desde 2018, então tem uma cara de gente envolvida aí, Pedro Trindade, Thales, que estava com a gente, Marília, e agora o subsecretário Marcelo, que agora é nosso secretário Marcelo Calmon, de Gestão e Recursos Humanos, muita gente envolvida nesse processo. Terminamos essa semana as apresentações dos pitches para selecionar os vencedores. E aí, abrimos para uma fase de testes que, estando a solução testada e validada, esse atestado possibilita uma contratação que não é mais uma contratação dita às cegas, né? O risco tecnológico é muito menor. Então, também é um exercício de aprendizado para a gente e uma caminhada, um avanço bastante interessante com esses 16 desafios aí do PitGov, também são os precursores, e a partir desse aprendizado aqui no governo, a gente quer, com base já nessa legislação, a 929 de 2019, e a regulamentação dela que a gente está trabalhando para finalizar aí esse decreto, a gente já avança bastante na possibilidade de contratação de soluções tecnológicas nesse conceito de inovação aberta, né? E aí um pouco para além do que a gente faz no sentido de trazer as startups, eu vou aproveitar aqui e falar de um outro programa que a gente tem de inovação aberta com a academia, que é uma coisa bastante interessante. Os trainees estão bem envolvidos nisso também, viu, Lara? Aliás, é super parceria que a gente tem com a Vetor Brasil, tem 53 vagas aqui para trainees, a gente está com todas ocupadas, porque aí vem o processo de transição, né? Eles ficam até 2 anos, mas é uma transformação incrível para a nossa estratégia de escritórios locais de processos de inovação que visa a transformação digital. É fundamental o apoio deles nesses pontos, em todos os órgãos de governo, né, como pontos focais e referências. A maioria deles está alocada nesses escritórios locais, sob coordenação da área de inovação ali
com a gente e com essa gerência de processos, né? E pensando em transformação digital, eu até vou jogando uma coisa, um ponto aí de atenção, que para a gente é um ponto de atenção, né? Falando em mapear desafios e falando em inovação aberta, como é que a gente trabalha dados abertos, né? Vou jogar uma provocação aqui, como é que... Né? É um desafio para a gente trabalhar dados abertos, porque precisa ter dados estruturados para abrir, até para as próprias startups proporem soluções, ou nos desafios que a gente põe, por exemplo, no PitGov, que é um edital, outros editais que provoquem que as empresas, as startups e a sociedade civil organizada proponham soluções, mas esse desafio dos dados estruturados é um desafio grande, então precisa ter um passo anterior, que é a transformação digital. Eu acho que o nosso governo tem avançado bastante nesse sentido, né? Nessa estratégia dos escritórios locais de processos de inovação para trabalhar melhoria de processos, para trabalhar o nosso sistema EDOCS, né, aí gerenciado com uma governança colaborativa, nessa gerência de processos, com o Prodeste, que é o nosso Instituto de Tecnologia, com a Secretaria de Governo, envolvendo várias instâncias de governança, mas com um papel muito grande da CEGER, em transformar processos, em trabalhar isso. E o desafio que a gente tem no laboratório de apoiar é transformar a cultura, que para a transformação digital, para melhorar serviço para o cidadão, você tem que ter uma interface boa com o cidadão, né? Usar uma linguagem simples, né? Ter em mente a experiência do usuário, isso é muito importante. Então, a política de dados abertos, para que você consiga ter inovação aberta de um jeito que a sociedade possa contribuir mais com o serviço dos estados, antes disso, a gente tem um dever de casa de transformação digital bastante forte para ser feito. O governo do Espírito Santo, inclusive, lidera de novo o ranking de transparência, né? O portal de transparência com mais informações. Isso é uma grande conquista. Eu acho que é um investimento grande aqui do governo do estado nesse sentido, mas a gente ainda precisa avançar, assim como outros estados e outros órgãos, no volume, na quantidade e na qualidade de dados abertos para que a inovação aberta esteja mais acessível aí, que ela possa, que a sociedade, as empresas, as startups possam contribuir mais com soluções para o governo. Eu acho que esse é um desafio que está lançado, está posto para todos nós. Acho que a pandemia acelerou isso no sentido de uma necessidade de serviços digitais mais disponíveis, mas a gente ainda tem esse dever de casa que estamos aguerridamente aí lutando por. Lancei e saí correndo. Foi ótimo, Nara. Acho que é esse o intuito mesmo. Eu acho que a gente também trazer perguntas aqui que nem sempre talvez a gente já tenha as respostas prontas, né? Acho que essa é a ideia também do questionamento. Bom, acho que a próxima pergunta aqui que mandaram no chat é do Henrique Oliveira, do Caruaru, Pernambuco, destinada para a Lara, da Vetor Brasil. Qual o sentimento da Vetor Brasil em relação à aceitabilidade dos processos de inovação, especialmente em municípios pequenos, né? Eu acho que casa bem com a fala da Nara agora, principalmente do desafio que é a da transformação digital, né? A gente sabe que às vezes os municípios menores têm uma certa dificuldade às vezes de implementar esses projetos. Então, fica o microfone para você, Lara. Maravilha. Essa pergunta é um super desafio, Pedro. Pedro, né? Isso mesmo. Henrique Oliveira. Henrique, porque como que a gente percebe isso, assim? Eu acho que tanto para os municípios pequenos, para as pequenas gestões, mas para qualquer gestão, eu me ouso a falar isso, exige muita coragem de quem está se propondo a fazer inovação. E aqui eu faço um reconhecimento, Pedro, Nara, porque é isso, o regramento legal, ele ainda é muito duro para a inovação.
A inovação exige o que a gente ainda nem sabe o que é. E aí, como que a gente faz isso com base nas leis que a gente tem? E aí, falar leis de contratação, né? Nem vou me repetir aqui, que todo mundo deve falar isso, todos os fóruns de inovação, que é pensar na 866 de 93, né? Para falar de inovação hoje, para falar de dados abertos, para falar de tantas coisas que a gente já está vivendo e que fazem muitos anos, né? 30 anos quase. Então, é um grande desafio. E exige muita, muita coragem. E aí eu quero só fazer um parêntese, porque sempre que eu falo, que eu penso na coragem dos gestores, eu me lembro de um texto que a doutora Vera Monteiro, inclusive vai estar aqui mais tarde, né? Ela fez com a Tarsila, falando sobre os tipos de gestores e falando sobre como é isso, como eles são vistos, como os gestores que se propõem inovação são vistos e tal. Depois eu posso mandar o link aqui, porque é um texto super bacana. Para falar sobre essa coragem, como eles são interpretados por órgãos de controle, como que tudo isso é um desafio e que leva para o gestor um monte de decisões para falar, vamos fazer ou não vamos fazer. Eu tomo uma decisão que vai arriscada agora para descobrir uma solução que a gente ainda não tem, mas que me parece que leva para um caminho mais razoável possível, o melhor caminho possível, mas a gente não tem nenhum regramento legal que me dê segurança para esse passo. Então, é sempre muito arriscado. E aí, quando a gente, principalmente porque a gente tem andado dentro dos ambientes de municípios ou gestões menores, mesmo até em secretarias, né, quando o gestor tem a condição de tomar essa autonomia na tomada de decisão, o principal desafio, ele está em conseguir olhar, que aí é onde a gente tenta encaminhar e apoiar, que é de trazer as pessoas para que esses processos aconteçam e não tenha o peso exclusivo do regramento legal. Então, como que eu componho um time que vai pensar em soluções, inclusive para me trazer soluções sobre como caminhar por esses regulamentos legais? Como que eu trago para dentro das discussões o conhecimento da gestão, o conhecimento da gestão pública, o conhecimento da máquina pública, com o conhecimento da inovação, para a gente conseguir entender os caminhos, para a gente conseguir traçar possibilidades. Não acho que é um desafio não ultrapassado. Inclusive, Caruaru é um dos dos municípios com grandes referências, né, de ações, principalmente, enfim, na educação, no que já tem feito nos últimos anos, andando nesse sentido de inovar dentro dos processos. Então, eu acho que é possível. Tem sim um grande desafio. Vou mandar aqui esse texto porque eu acho que ele é uma boa referência para sempre que a gente pensa em gestores, a coragem dos gestores, mas e aí eu fecho de novo, assim, eu acho que é a rede e ecossistema e pensar em práticas, em trocas, em quem já está fazendo, é o que dá suporte para conseguir, inclusive, ter jurisprudência, ter exemplos de quem já fez, para seguir e ter um pouquinho mais de segurança na hora de inovar. Ótimo, obrigado, Lara. Só para pegar esse gancho aí agora do material que você falou que está compartilhando também no chat, né? Para avisar todo mundo que está nos assistindo, depois tudo que for citado aqui ao longo da conversa e do nosso bate-papo, a gente vai disponibilizar também lá no site do IDEAGov, então fiquem de olho, a gente vai encaminhar também esse material. Tem uma pessoa com a mão levantada aqui, primeira interação com a plateia, eu vou pedir para liberarem o microfone do Paulo Parreira, para ele fazer a pergunta dele, tá bom? Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Paulo. Tudo bem, Anderson? Bom dia a todos. Parabéns pelo evento. Vou direto ao ponto aqui. A gente sabe que a questão da inovação é prioritariamente uma questão cultural, né? Onde a gente precisa efetivamente fazer uma mudança de forma de pensar, de agir, de atuar. A minha pergunta é um desafio que nós temos aqui. Eu sou coordenador estadual de Ciência e Tecnologia aqui no Paraná. E a pergunta é a seguinte: como que a gente lida com a questão de atração e retenção de talentos para a área de inovação nos governos, sejam municipais ou estaduais, considerando as dificuldades de se contratar, a baixa remuneração, considerando o mercado, quando a gente compara, principalmente no momento em que a inovação está aquecida na iniciativa privada, e principalmente a questão da instabilidade e interferência política em cargos comissionados. A gente sabe que isso é natural do jogo político, a movimentação de cargos políticos para acomodar, muitas vezes, aliados, enfim. Sei que é uma pergunta complexa,
mas como que a gente consegue lidar com isso, porque eu vejo que é fundamental você ter um programa dentro dos governos de atração e retenção desses talentos. Obrigado. Obrigado, Paulo. Agora eu passo a palavra para os presentes aqui, os convidados, né? Nara, Pedro, Lara, quem sentir mais à vontade para responder, tá bom? Eu acho que isso é um desafio, para ser redundante, bem desafiante mesmo. Isso é uma questão que está dada na realidade brasileira, né? A fragmentação nas transições, a ocupação de cargos comissionados, a dificuldade, a questão da contratação via concurso público, né? Existem algumas iniciativas que a gente vê aí pelo Brasil, certificações para cargos comissionados, eu acho que Minas faz isso, concursos públicos um pouco mais focados, isso é um desafio. O que a gente tem investido aqui no Espírito Santo para as pessoas que estão em inovação é a questão da mudança de cultura, o investimento em desenvolvimento de capacidades para inovar, trazer as pessoas para o jogo, né? Então, a gente vai investindo em desenvolver essas capacidades e estimular. Pega primeiro os que já estão animadinhos, né, que são aqueles early adopters e tal, e aí a gente vai trazendo, né, por aquela lógica de começa a ganhar mais credibilidade, outras pessoas vão aderindo, né, e a gente também tem uma série de eventos, oficinas, capacitações, provocações, trilha de inovação na escola de governo para trazer essas pessoas, para motivar permanentemente a construção de uma rede. Eu acho que a construção de redes é fundamental para isso. E o que a gente tem usado bastante, e aí, Lara, a gente já falou aí desse programa, o programa de trainees aqui no governo do estado, ele está voltado para a inovação. Então, nós focamos todas as nossas vagas de trainee determinadas e estipuladas para o governo para a inovação. É um desafio, porque são trainees, é um tempo de 1 ano, que pode ser prorrogável por mais um, é sempre um desafio. A dificuldade de reter esses talentos. A gente traz, né, via Vetor Brasil, abre as vagas, a gente traz pessoas incríveis, os meninos e as meninas são brilhantes, a gente brinca que eles têm superpoderes, e a gente vai trabalhando, vai focando com eles vão trazendo nesses vários órgãos uma série de provocações de inovação, oxigenando a gestão pública, mas a gente tem dificuldade de reter. Isso é um problema, porque eu não tenho cargo para ficar com esses trainees depois que acaba o programa deles, né? A gente não tem um ou outro. A gente conseguiu, eu acho que são 3 casos dessas vagas todas que a gente tem aí do programa já rodando há uns 2 anos, 3 casos que a gente conseguiu reter. E é um acaso. Apareceu um cargo comissionado disponível para aquela vaga. Mas a gente tenta trabalhar no modelo, um modelo de gestão holístico, aproveitando esses talentos enquanto eles estão com a gente, incitando que eles façam essas provocações nos pontos de contato dele dentro do governo, né? E trazendo também de volta para ele um pouco do que é a realidade e a experiência das pessoas nessa troca, né? Eles trazem o gás e aprendem como a gestão pública funciona na real. Então, eu acho que um pouco do nosso esforço é esse, mas realmente existem desafios e a gente tenta mitigar e driblar dessa forma, com o desenvolvimento de pessoas, trazendo os trainees e fazendo essas provocações. Esse é o nosso caminho aqui no Espírito Santo, nesse sentido. Se eu pudesse só acrescentar ao que a Nara falou, Paulo, eu assim, concordo infinitamente com o que você disse. Atração e retenção de talentos, para mim, é uma das maiores dificuldades que o governo enfrenta, pelo menos o que eu enfrento dentro da superintendência a qual eu estou à frente. Eu não tenho uma resposta que dá 100% certo, o que eu posso é só compartilhar algumas das coisas que eu tenho feito e que em alguns momentos tem dado sim resultado. Acho que construindo em cima do que a Nara que já começou a falar, eu acho que você construir uma cultura dentro da sua área
que de alguma maneira possa vender esse sonho, né, e que mostre para todo mundo que está envolvido dentro desse processo que, de fato, aquilo vai ser temporário, é inevitável, assim, pelo menos no meu caso é inevitável porque quase 100% da minha equipe não é de efetivo. Então eu entendo isso e eu sei que eles estão aqui passando e que vão para outro momento, vão sair daqui em algum momento. Mas durante o período em que as pessoas vão estar aqui, vender o sonho do que a gente pode fazer em conjunto, do que a gente consegue construir em conjunto. E inovação, e felizmente, no momento está muito atrativo, ela é muito sexy, mesmo para pessoas que não estão envolvidas com o setor público. Então, eu acho que a gente talvez nesse momento, pelo menos eu sinto isso aqui em Minas Gerais, eu acho que a gente tem tido algum benefício em tratar desse tema, em trazer pessoas para dentro dessa área. Mas, além disso, entender o que cada uma das pessoas que está dentro da equipe quer, o que é sucesso para elas, onde que elas querem estar. Daqui a gente faz eu tento entender isso de todo mundo aqui, de 6 meses, 1 ano e daqui a 5 anos, onde que as pessoas querem estar. Para aí a gente colocando essas pessoas, ter a interseção, né, do onde que elas querem estar, com o que a gente está fazendo e o que a gente precisa fazer dentro da nossa superintendência. A interseção dessas duas coisas, né, das habilidades que ela precisa, da pessoa que ela precisa desenvolver, ou a projeção que ela precisa ter para chegar onde ela quer estar, e o que a gente está fazendo aqui dentro, e o que a gente precisa fazer aqui dentro da superintendência, a interseção desses 2 pontos é o melhor lugar para colocar o trabalho dessas pessoas em funcionamento. Então, assim, o que eu tento fazer, e isso funciona parcialmente, ela nunca vai funcionar para sempre, mas é entender qual que é vender um sonho, então vender o que a gente pode criar junto, entender o que é relevante para essa pessoa, entender o que essa pessoa precisa aprender ou pode aprender aqui dentro e onde ela pode crescer aqui dentro, colocar essa pessoa nessas posições para ela poder crescer, e aí, a partir disso, também tentar ao máximo registrar as informações do que está sendo construído, porque eu tenho a sensação, assim, pelo menos dentro da superintendência, eu sei que vai ser passageiro. Eu sei que as pessoas vão passar por aqui. O importante é que elas possam construir enquanto elas estejam aqui, que as próximas pessoas que cheguem possam construir em cima dos ombros dessas pessoas que passaram. Assim como a gente tem feito com os projetos antigos e com as pessoas que passaram por aqui antes de nós. Ótimo. A gente está indo para os minutos finais aqui. Tem uma pergunta aqui de várias correlacionadas, né, que eu tentei dar uma compilada para rapidamente cada um fazer a sua fala inicial e a gente encerra. Como a gente relacionar veio do Heitor, do Bruno, a Sara, perguntaram todos nesse contexto, né, um pouquinho a como que a gente consegue fazer um mapeamento de desafio atrelado a demandas da sociedade, né? Quais boas práticas vocês deixariam aqui como exemplo ou indicação para que isso seja feito dentro dos órgãos públicos e de órgãos que se propõem a mapear esses desafios públicos, né, dentro de onde estão atuando atualmente? Quer começar, Pedro? Eu não queria começar, mas eu posso começar. Eu acho que uma prática que a gente executa aqui dentro, e acho que é importante dizer isso, não é executada por nós, não é executada pela Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tampouco pela minha superintendência, mas é executado pela Subsecretaria de Desenvolvimento Regional, que é o programa Minas Livre para Crescer. Basicamente, o que eles fizeram, e eu achei fantástico que a gente utilizou dos desafios mapeados, foi essa subsecretaria tem um contato muito próximo com associações empresariais, associações de entidades representativas, etc. O que eles fizeram foi, em parceria com a Ouvidoria Geral do Estado, eles disponibilizaram abertamente para qualquer pessoa e fizeram um processo de incentivar essas associações empresariais e entidades representativas para dizerem, né, mostrarem quais são os desafios ou os problemas que eles estão enfrentando. Com base nesse entendimento do que está sendo enfrentado e qual que é o nível, o quanto que aquela pessoa ou aquela entidade entende que aquilo é problemático para ela, então tem uma gradação, tem uma equipe interna deles que faz o processo de identificação. Esse desafio que foi estabelecido aqui, ele é de competência de quem? Internamente ao governo. É governo estadual, municipal ou é governo federal? E aí, a partir disso, é feito o encaminhamento dessa demanda para cada um desses órgãos. O que a gente fez enquanto subsecretaria, enquanto superintendência, foi
esse mapeamento para identificar desafios que não eram desafios de legislação, muitos eram desafios de legislação. Alguns desafios eles eram desafios que a gente entendia que tecnologia poderia ajudar a resolvê-los. E o que a gente fez foi entrar em contato com esses órgãos, mostrando para eles, olha, a gente percebeu que uma parte da sociedade disse que tem esse desafio. Como que vocês hoje operam esse processo? E aí, a partir deles mostrarem para a gente como esse processo que gerou esse desafio é apresentado, a gente tentou identificar, entendendo com eles, se faria sentido ou não a execução de um processo de inovação aberta, por exemplo, junto com eles para solucionar algum desses desafios. Então, acho que isso foi super legal. Eles utilizaram direto a Ouvidoria Geral do Estado. Não sei se a Nara tem alguma contribuição, a Lara, senão vou já seguir aqui para o encerramento. Pessoal, a gente recebeu muitas e muitas perguntas, a gente compilou também. Iremos passar depois para os nossos palestrantes, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Nara, vocês têm alguma palavra final? Lara também, muito obrigado pela presença de vocês duas aqui hoje, do Pedro também. Deixa o microfone para caso queira se despedir, senão eu já vou encerrar. Sim, só muito obrigada pela oportunidade, pela troca. Para mim é uma grande alegria poder falar sobre isso, reforço. E fico à disposição para as perguntas, o que a gente quiser trocar. Eu acho que a gente conseguiu passar por cima, né, superficialmente alguns temas, e acho que tem muitos que são bem profundos, então fico à disposição para quem quiser entrar em mais detalhes sobre alguns dos pontos aí que foi passado aqui hoje. Obrigada, foi um prazer. Obrigado, e me coloco à disposição. Para a gente também, super prazer estar aqui. Respondi algumas coisas que eu vi no chat ali pessoalmente, mas se quiserem encaminhar perguntas via LinkedIn, enfim, e fazer contato com o LabGES, a gente está à disposição, sempre aí para trocar, para aprender junto, e é isso. Obrigada, Anderson, obrigada, Lara e Pedro, pela parceria aí nesse painel e na vida sempre. Valeu, um grande abraço. Bom evento para todas. Eu que agradeço. Bom, então, pessoal, dentro de menos de 5 minutos, né, teremos o painel de lançamento do Toolkit de Inovação para a Implementação de Soluções Inovadoras, com a participação do Gabriel Romitelli, da equipe do IdeaGov Impact Hub, e o Rafael Fázio, que é procurador do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui, e obrigado pelas perguntas encaminhadas. Até mais.